Voltamos aqui com o nosso programa, a Inclusão através da Música, onde estamos recebendo a professora Cláudia, secretária de Educação, também a psicopedagoga Tarsila, da Educação Especial, Dr. Gustavo, e nós vamos aqui cumprimentar novamente a Tarsila. E Tarsila, boa noite novamente, um prazer recebê-los todos aqui, eu fico muito feliz pela presença de vocês, fico feliz também por esse carinho que a Cláudia tem, ela demonstra ser uma pessoa bastante acolhedora, né, bastante acessível, não costuma errar, né? Então, sejam todos bem-vindos. Tarsila, muito boa noite, e eu quero começar com você fazendo algumas perguntinhas sobre você. Você é psicopedagoga há quanto tempo? Há 3 anos. 3 anos. Eu iniciei com pedagogia, né? Cursei pedagogia na Unesp, em Marília. E desde a minha graduação eu atuo na área de educação especial. Então, o meu primeiro trabalho foi voltado para a profissionalização da pessoa com deficiência. Legal. Então, eu tive bolsa científica, né? Durante a graduação. Além da parceria com as empresas do município de Marília. Então, como a Marilã, Nestlé, Coca-Cola, dentre outras. Entendi. E durante a graduação, então, nós trabalhávamos com a questão de capacitar as pessoas com deficiência, né, a partir dos 16 anos, para uma futura inserção no mercado de trabalho. Entendi. Posteriormente, né, voltei aqui para Descalvado, aí iniciei psicopedagogia clínica e institucional na Unicep, lá em São Carlos, e comecei a atuar nesta área, sempre trazendo o respaldo da educação especial. Sim, mas você disse que Marília trabalhou muito com o profissionalizante, né, da pessoa com deficiência, não foi isso? Isso. Foi uma coincidência ou você buscou fazer isso? A minha graduação, eu busquei a pedagogia e no campus de Marília por conta da área de educação especial. Porque antes, né, em 2006, ainda existiam as habilitações específicas para as áreas de deficiência. Quando eu iniciei a pedagogia, a minha busca era esta, pelas áreas específicas de cada deficiência. Mas como mudou a estrutura do curso, então as habilitações caíram. E houve um aprofundamento na área de educação especial. Então, minha ênfase desde o início da pedagogia era a área de educação especial. Entendi. Na graduação, conheci a professora Maria Cândida e me apaixonei pelo trabalho dela, que era voltado para essa questão de capacitar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. E iniciei com ela os meus estudos e pesquisas. Entendi. E aí, eu acho legal quando alguém, acho muito importante quando alguém fala, não, eu me interessei, eu me apaixonei, né, em auxiliar as pessoas com deficiência, porque é raro. Você vê muitos professores, mas a educação especial, posso estar enganada, vocês podem me corrigir, mas acho que são poucas, né, que seguem essa linha. Não sei agora se já está aumentando, mas até um tempo atrás eu sabia que eram muito poucos, né, que principalmente também na psicopedagogia para a educação especial. Então eu fico feliz, você percebeu uma pessoa super jovem e a gente percebe que tem um carinho bem diferenciado para lidar com as pessoas. Eu tive a oportunidade de te observar e também a educação especial. E você trabalhou já antes daqui em Descalvado, não trabalhou? Trabalhei em Descalvado, eu fui coordenadora pedagógica na APAI, lá de Descalvado. Então, estava trabalhando, né, diretamente com o público-alvo da educação especial pervasivos, né, que precisam de cuidados constantes. Então, o público era um pouco diferente da rede de Porto Ferreira, né? Por conta até mesmo da institucionalização dessas crianças, né? Jovens e adultos e idosos também, porque eles estão envelhecendo. Sim. Então, lá em Descalvado, eu atuei com este público pervasivo. É muito diferente mesmo de hoje, né? O que você está fazendo aqui na nossa cidade. Bom, Porto Ferreirense, eu quero mesmo que vocês conheçam um pouco da Tarsila, não é? E muitas mães, como eu publiquei no WhatsApp, né? Conhecer quem está caminhando com seus filhos, né? Quem está dando este auxílio, porque às vezes a gente chega, não é, no seu ambiente de trabalho, na educação, não é, uma correria, não é? E não procura saber quem é você. Eu sou muito dessa questão. Quem é, com quem eu estou caminhando, né? Quem é, no caso, a Tarsila, não é? Então,
você é uma jovem que dá para perceber que ama o que faz. Ela já começou demonstrando, de fato, esse amor. Teve, né, eu digo, o privilégio de estar aqui em Porto Ferreira. Por quê? Hoje você está coordenando, eu não sei se eu posso dizer assim, a Cláudia pode me corrigir, a área da educação especial. Né? Okay. E isso eu acho um privilégio. Né? Estar nesta caminhada com a Secretaria de Educação. Porque eu percebo que a gente sabe que as pessoas precisam de ajuda, as escolas precisam de auxílio. E dá para ver que você não faz simplesmente por fazer. É meu trabalho. Não, você tem, né, uma afetividade pelo que faz. Não é isso? Sim. Programa Inclusão através da música. Eu, pastora Kari, da Igreja Metodista, situada na Bento José de Carvalho, 731. Aqui pertinho da comunidade. Consigo enxergar o Paulinho da janela. Vocês não têm noção. Né? Dá até vontade de chamar ele, abanar a mão para dizer, vem almoçar! Mas não dá, porque o abordagem regional ele não sai daqui de jeito nenhum. Então, queridos, vamos voltar ao nosso assunto, que é com relação ao autismo, aqui com a Tarsila. Tarsila, querida, eu gostaria que você falasse, o espaço é seu, né, sobre o autismo, o que é o autismo, e você já trouxe para nós aqui algumas mudanças, né, até nessa matéria que nós exibimos. Fique à vontade. Sobre a matéria, algumas pesquisas, né, norte-americanas e até mesmo o avanço dos estudos no Brasil aponta que essa estimativa de nascimento teve uma alteração. Então, tem pesquisas que colocam de a cada 68 nascimentos, uma criança pode ter características. Outras pesquisas apontam que a cada 48 crianças, uma pode ter característica também. Uhum. Então, para tratar sobre o conceito, na especificação do transtorno do espectro autista, eu trouxe aqui alguns dados sobre o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, que é o atual, onde ele coloca que o TEA, que é o transtorno do espectro autista, vem sendo utilizado para se referir a uma classe de condições neurodesenvolvimentais, que geralmente inclui o transtorno autístico, o da Asperger, o desintegrativo da infância, o transtorno global do desenvolvimento não especificado, também conhecido como autismo atípico. E reconhecendo essa natureza dimensional desse conjunto de condições que fazem parte do espectro, há controvérsias em relação ao diagnóstico diferencial entre eles. Então, o DSM-5 traz isso, né, propõe uma nova classificação, em substituição aos transtornos globais do desenvolvimento. E, de acordo com essa nova versão, ele apresenta que essas manifestações comportamentais que define o TEA inclui comprometimentos qualitativos no desenvolvimento sociocomunicativo, bem como a presença de comportamentos estereotipados e de um repertório restrito de interesses e atividades, sendo que essas características, principalmente nessas áreas, quando tomadas de maneira conjunta, devem limitar ou dificultar o funcionamento diário do indivíduo. Diante disso, o transtorno do espectro autista, então, é uma condição que tem início precoce e cujas dificuldades tendem a comprometer o desenvolvimento do indivíduo ao longo de sua vida, ocorrendo uma grande variabilidade na intensidade e na interpretação desses sinais, e bem como as áreas que definem o seu diagnóstico. Então, o TEA hoje é compreendido como uma síndrome comportamental complexa, que possui diferentes nomenclaturas, combinando fatores genéticos e ambientais. Então, o transtorno do espectro autista, ele é bem polêmico ainda, sim, em termos de pesquisas, voltado para o diagnóstico, a caracterização, a prevenção, né, sim, voltado para a questão de estimulação precoce. Então, pesquisas já apontam que entrando com uma intervenção desde os meses, né, dos anos iniciais, esse quadro pode ser revertido no sentido de quanto mais estimulação eu proponho para essa criança, melhores são as condições relacionadas aos seus desenvolvimentos, sim, né? Envolvendo todas as áreas, como cognição, motora, linguagem, autocuidados e socialização. Mas aí você tocou num assunto interessante, assim, bem também delicado, né? Quanto mais cedo a criança tiver esses cuidados, né, ela se desenvolverá mais rápido, vamos dizer assim.
Sim. Aí nós entramos, até vou abrir o espaço aqui com a minha visão além do alcance, a questão dos pais, da aceitação, né? Os pais perceberem que às vezes, né, o seu filho pode ter, não é, pode ser uma criança autista, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, essa percepção. Não sei se você pode. Sim, é ter um olhar sensível, né? Hoje, o diagnóstico do autista vem muito voltado para a questão da observação. Lógico que existem protocolos específicos, né? Que você consegue direcionar esse déficit nas áreas do desenvolvimento. Mas um olhar sensível em relação ao andar, ao falar, a autonomia nas atividades. E em termos de família, é difícil, né, viver o luto. Muitas vezes as famílias vivem o luto do diagnóstico. Mas eu acredito que o diagnóstico não é a principal vertente da vida da criança. Sim. E sim enxergar além de um diagnóstico, além de uma nomenclatura, enxergar o ser humano. Então é um ser humano que ele precisa de cuidados, assim como qualquer outra criança, que ele precisa de estimulações, assim como qualquer outra criança. Então, desvincular um pouco o diagnóstico, né, o rótulo, e sim considerar o ser humano na sua integridade. Sim, com certeza. Paulo, tem algum? Eu estou aqui encantado, né, ouvindo, percebendo. É lógico, pelo fato de a gente ter comentado, a minha esposa trabalhar, a Cláudia sabe, né, monitora de creche, e às vezes lá já na mais nova infância, percebe-se, né, e essa percepção. E pelo fato até do estudo, né, ela fez também psicologia, dos estudos que ela fez foi justamente essas crianças especiais, pesquisar, ler, e às vezes isso que a gente acabou de falar, o professor ou o monitor, ou aquele que está convivendo com crianças até da mesma faixa etária, ela tem uma percepção diferenciada pelo fato de viver com crianças da mesma faixa etária. É lógico que há como se perceber o desenvolvimento de uma criança e de outro. O pai, de repente, só tem um filho ou dois. Dificilmente ele vai aceitar. Isso é meio que complicado, né? Como pai aceitar. Tanto é que recentemente a gente estava discutindo o que está sendo tramitando, né, nas esferas governamentais, na esfera legislativa, um estudo de um profissional com os casais, percebendo-se que o filho poderá ter algum problema, vamos acabar, né? Não deixa nem nascer. Sim. Então, como é que nós vamos... Por quê? Porque aí vai dar despesa para o SUS, vai dar uma série de coisas, e aí eles terminam a última frase dizendo, não, a gente está pensando no bem-estar da família, né? Na verdade, eles vão dando a categoria. É para não gastar com o SUS, para não fazer. Aí, no fim, eles invertem tudo para dizer que e não é isso, né? Eu fiquei encantado aí com a posição da Tarsila falando sobre a humanização, né? É um ser humano. Independentemente do grau de problema, é um ser humano. E agora, eu tenho uma pessoa que ela morou com a minha mãe, trabalhou com a minha mãe durante 10 anos. Eu cresci com ela. E ela me ajudou muito a mamãe com a minha deficiência. E ela casou e ela tem 2 filhos e um é autista. E eu fui para o Mato Grosso esse final de ano e a reencontrei, vamos dizer assim. Aí ela me abraçou, me beijou, falou, Inha, né? Puxa, você sabia que fugiu o nome da criança também? Ele é autista. Eu falei, sinto muito, mas a vida segue. Agora eu tenho certeza que com ele você tem aprendido muito. Ela falou assim, ele tem 4 anos, eu vim aceitar esse ano. E eu sabia do diagnóstico dele com 2 anos de idade. Mas olha só, a aceitação. Ela veio aceitar agora. Imagina o quanto essa família, né, o desgaste emocional deve ter tido essa família, né? Então, é um ser humano, né? Algo, como diz o Paulo, eu achei muito legal mesmo essa sua fala, esse seu lado de mostrar o ser humano. Não, algo simplesmente, é uma criança, é alguém que ama, né? Que tem suas particularidades, e como tem, né? Porque eles são muito eles, né? E hoje eu sei que tem muitos, né? Mas os pais não admitem, não querem mesmo admitir. E a criança vai crescendo, aí chega no estágio que
Eu acho que quanto mais tarde a avaliação é feita, desculpa a expressão, pior fica, né? Porque se você não sabe, até para educar é difícil, né? Até para corrigir fica complicado, né? Então, eu até andei procurando umas mães hoje, falando sobre isso, e encontrei uma mãe. Falei, olha, fala do seu filho para nós. O filho dela, ele tem síndrome de Down, ele tem autismo e também síndrome de Down. Por isso que eu achei interessante que ela desse um depoimento para nós, sabe, Tarsila? E aproveitando que você falou dessa questão humana, né? Que eu achei que, como diz o Paulo, ele destacou bem, do ser humano. Então, eu não sei o Paulo que está por dentro dos nossos horários, eu gostaria que você ouvisse vocês, todos nós aqui, ouvíssemos esse depoimento. Ela é muito tímida, mas ela conseguiu, para a gente prosseguir esse assunto, né? Que nós vamos abordar um pouquinho a rede, né? Falar um pouquinho das crianças, das escolas, né? O seu trabalho. Tudo bem assim? Tudo bem, Paulo? Dá tempo? 7 minutos, né? Dá tempo. Esse último que a senhora mandou, é isso? Isso. Então dá tempo. Eu vou só cortar aqui os microfones, subir o retorno para que vocês possam então acompanhar esse testemunho. Vinícius nasceu com síndrome de Down e associado com autismo. E o Vinícius, que eu vou falar dele. Agora ele está com 12 aninhos. Mas, assim, dificuldade que eu tive com ele, não falando assim, dificuldade minha não, né? O problema dos pais que têm os filhos especiais não são quem convive com eles, são as pessoas, né? Do lado, família também, às vezes não tem entendimento. A mãe e o pai, quando descobrem, eles vão querer entender como cuidar do próprio filho, né? Mas, assim, quando o Vinícius nasceu, já foi difícil de saber, por ser o Down, que eu não tinha entendimento e tal. E aí ele ia para a escola, levei ele estudou na Meta, até os 6 aninhos, e ia na PAI também. Quando aconteceu e ele não falava direito, e também não aprendeu a escrever. Com 6 aninhos, eu via que o Vinícius era uma criança diferente. Ele era Down, mas ele era um pouco tenso, ele tinha umas mania de sentar sempre num lugar só no sofá, ouvir música, ficar ouvindo direto a mesma coisa. Mas só que para mim era Down, não tinha outra necessidade, assim, não tinha outro probleminha. E por fim, o que aconteceu? Quando eu fui para uma fono em particular, ela falou, e eu percebi também que o Vinícius tinha mania de sair para a rua, ele queria sempre ir na mesma rua. Se ia para a fono, tinha que ser sempre o mesmo caminho. Se ia para onde você vai? Vamos, filho, vamos para a casa da Tata, sempre para o mesmo caminho. E ele não gostava de mudar. Isso daí, ele ficava muito estressado, era coisa dele parar na rua, não querer andar, né? Mas até então, normal para mim. Quando eu fui numa fono, a fono falou, não mãe, ele tem o autismo também. Aí eu peguei e já fiquei preocupada, porque eu falei, meu Deus, já tem Down, o autismo, ele vai ter, coitado, vai depender de mim pro resto da vida, que não sei o quê, aquela coisa de mãe, né? Então eu fiquei muito preocupada com ele, sofri muito. Aí fui no neuro, o neuro explicou pra mim, falou, não mãe, ele realmente, ele tem Down também, mas não é assim. Eles vão viver, conheço autista que estudou, que é inteligente, que faz de tudo. É você que vai ter que ajudar ele, você entendeu? Ajudar ele no desenvolvimento de aprendizado. Aí o que aconteceu? Fui procurar, fui tentar entender, fui em palestras, e aí vi que não era aquilo que eu estava pensando, né? Era uma outra necessidade que eu poderia
viver normal com ele ensinando ele, ficar em cima. O problema é que as pessoas não... O medo da gente é as pessoas que não entendem, entendeu? Porque... E aí eles imaginam que é nossa, não, tem 2 síndromes, o Vinícius vai ter... Não tem a dificuldade que eu pensei que ia ter. Ele aprende, cada dia mais eu percebo que ele faz coisas que nossa, me surpreende cada dia. Uma coisa que vou contar aí rapidinho, que eu fiquei muito feliz, foi essa última vez agora, esses dias, né? Eu estava pensando, Vinícius anda de bicicleta, e como que vai fazer, que ele não tem equilíbrio. E eu estava até pensando em comprar aquelas bicicletas com 3 rodas, né? E aí meu irmão pegou ele, levou ele no outro irmão, pôs ele para andar na bicicleta, né, do sobrinho, e ele andou ajudando, vamos Vinícius, vamos, e ele equilibrou na bicicleta e foi. Hoje ele está andando de bicicleta, sem rodinha, sem segurança nenhuma, assim, sem ter ninguém do lado, já está desviando das pessoas. Tá tendo uma dificuldade ainda, porque está começando agora, mas ele anda normal. A única preocupação da gente é o carro na rua. Mas assim, eu fiquei muito feliz. Falei, gente... Então é uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça, que nunca desistir de nada. Falar que não vai conseguir, que consegue sim. O Vinícius, ele agora tá com 12 anos, mas eu penso assim, até enquanto eu estiver viva, eu nunca vou falar, Vinícius não vai conseguir, porque só cada coisa, cada momento, às vezes a gente está aqui, palavras que a gente acha que ele não vai falar, que não vai fazer, ele pega e faz. Então isso daí é aquela coisa, né? A gente, muitas pessoas falam, não vai, acabou, ele tem que, não faz mais que isso, mas não desiste do seu filho, e é isso aí mesmo. A mãe e o pai tem como se diz, a gente tem que acreditar e acontece, porque eu tenho isso na minha cabeça com o Vinícius. Agora eu ponho assim, determinei isso comigo. Enquanto eu estiver viva, eu não vou falar que ele nunca vai conseguir, que ele não vai conseguir, que ele consegue sim. Tá? E desculpa das palavras que eu tô falando, porque eu não sou de falar na rádio, a Karen pediu, mas falei para ela que sou muito vergonhosa, mas tá bom. Obrigado pela Karen pedir para mim falar e falar um pouquinho do meu príncipe. Tchau, boa noite a todos. 105,9 Comunidade. Voltamos aqui com o programa Inclusão através da música, onde nós estamos com a professora Cláudia, também professora, né? Com certeza, a Tarsila, o Dr. Gustavo, meu querido Visão Além do Alcance. E nós ouvimos esse depoimento, Tarsila, e também vou pegar um pouquinho da Cláudia, apesar dela quase não estar falando. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, quero agradecer, Leila, muito obrigada, querida, um beijo, você já venceu mais um obstáculo, que é o da timidez, parabéns, eu que agradeço, o programa agradece, mas a Leila falou para persistência, né, não desistir, e aí, onde a gente vai entrar um pouquinho na sua missão, né, porque hoje nós estamos falando do autista nas escolas, né, como que é esse diálogo nas escolas, né, você com os pais dessas crianças. E também pode ficar à vontade, pode falar do depoimento, tranquilo. É bem essa questão, né? Tanto a família quanto os agentes educacionais, né? Então, envolvendo desde a equipe gestora até a equipe docente, dentre outros profissionais da unidade escolar, tem que ter esse olhar sensível, né? Para a pessoa com deficiência, não só o autista, né? Mas para todos os tipos de deficiência.
A partir do momento que eu considero o ser humano e as suas necessidades e potencialidades, eu tenho essa persistência do alcance, do alcançar, do melhorar o desenvolvimento. Que bom. Então, às vezes, aquela criança não consegue determinada habilidade, desenvolver, né, na verdade, determinada habilidade, às vezes é porque a minha expectativa com ela está além do alcance dela. Sim. E está além do meu alcance enquanto promover estratégias suficientes para esse desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu conheço esse ser humano, independente do diagnóstico, eu consigo traçar uma visão dele. E em cima disso, eu crio as minhas expectativas de acordo com o que ele é capaz de fazer. E quando eu considero a capacidade do ser humano, essa capacidade vai além. Porque nós estamos em constante evolução. Nós somos seres em evolução. E diante dessa perspectiva, o ambiente escolar vem a esse encontro, né? Então, é um ambiente onde é propício o desenvolvimento dessas crianças, existem diversas estratégias metodológicas para esse desenvolvimento. Então, é um agrupamento numa sala de aula, é uma leitura compartilhada, é trazer um material um pouco mais concreto para a sala de aula. Então, além de eu beneficiar esse público-alvo da educação especial, eu também estou promovendo um acesso ao conteúdo, né, ao currículo, de uma maneira mais prazerosa para todos os outros alunos. Então, essa persistência vem nisso, né? Na busca constante do conhecimento, na busca constante do acreditar no outro, do acreditar no ser humano. É a comunicação, né, entre os pares, então a comunicação entre a família e a escola, é o escutar, é o respeitar, né? É o respeitar as diferenças e aprender a conviver e a viver, né, na diversidade, porque o mundo nosso é diverso. Sim, você tocou um assunto muito assim, profundo. O nosso mundo é cheio de adversidades, né? Se a gente não aprender a caminhar com esse mundo, nós vamos ficar, né? Nós vamos ficar para trás mesmo, não tem como. Então a gente tem que, eu costumo dizer que a gente tem que se abrir, né? Tem que enfrentar a vida, independente, principalmente eu falo no meu caso, de ser uma pessoa com deficiência. Eu tive duas escolhas, como eu disse aqui, para a Bíblia sexta-feira e para o Paulinho, não é? Eu tinha duas escolhas, ou eu parava no tempo, ou eu prosseguia. Eu preferi prosseguir, e assim eu digo que são com os pais destas crianças. Eles têm duas escolhas, ou eles param, ou eles prosseguem, não é? Então eu prefiro que prossigam, né? Mostrem para os seus filhos como é bom esse mundo, né? Apesar de tanta coisa que às vezes a gente assiste, ouve, né? Por isso que eu digo que às vezes vale a pena não ver, né? Mas o mundo é muito bom. Onde nós estamos hoje é muito bom, não é? Sim, sim. E esse depoimento me trouxe algumas recordações. Uma mãe também, né? O filho tem transtorno do espectro autista. E quando ela soube do diagnóstico, ela teve uma fala, né? Depois contando sobre toda a trajetória do filho dela. Sim. E ela comentou que eu, enquanto família, né, ela colocando, viver o luto vai ser algo constante, mas eu não posso viver esse luto de maneira profunda, porque o meu luto pode interferir na vida do meu filho. Sim. Então, a família é difícil, vive esse luto, mas primeiramente eu tenho que considerar ele tem uma vida. Então, eu tenho que propiciar condições para esta vida, né, para ser desenvolvida. Então, vem bem em conta disso. E quando a gente traz a questão da relação família-escola, quando existe uma barreira nessa relação, existe a culpabilização. Então, a família culpa o professor diante de um fracasso. O professor culpa a família, alegando que o aluno não aprende. Então, a gente, assim, esse diálogo, né, de culpabilização é quando existe uma barreira entre a relação família-escola. Então, nós temos que quebrar essa barreira. Temos que desmistificar muitos conceitos, muitas crenças, muitos valores, para que essa relação seja baseada num diálogo. E a partir do momento que eu tenho um diálogo entre os pares, as chances de ter um êxito em termos de aprendizagem e desenvolvimento é inalcançável. Com certeza. Quando o diálogo é transparente, não é? Quebra essa barreira, com certeza. E quem ganha com isso, totalmente, a criança, não é? O aluno, principalmente na escola, o aluno.
né? Eu a cada dia, os momentos que eu fico na escola, questão de minutos, na escola da minha filha eu aprendo. Infelizmente com algumas coisas negativas, mas eu aprendo muito. E eu falo que a inclusão é isso, é você aprender, né? Você abrir-se para o mundo, para ouvir outras histórias, porque eu poderia muito bem me fechar na minha deficiência. Não, eu vou aqui lutar só pela deficiência visual. Não, eu sempre tive comigo que eu preciso ajudar a todos. Isso é uma coisa que vem em mim, né? É você estar pronto para acolher a todos. E eu percebo que é essa a minha função pastoral, a sua função como, não só como psicopedagoga, mas hoje você coordena uma rede. Não sei se é assim que eu posso dizer. Né? Você coordena uma rede, você tem essa amplitude de visualizar a todos. Nós estamos falando hoje do autista, porque o dia, né, é dia 2 de abril, então a gente está destacando essa deficiência. Mas eu quero deixar claro aqui que a nossa intenção é todos, né? E inclusive, sabe, eu quero até aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para uma pessoa muito especial para mim, que também é psicopedagoga, que é a Marisa Carlos, né? Até falo assim, mas você não vai levar a Marisa? Eu falei, não, porque a Marisa ela veio outra hora, eu quero a Tarsila por causa da educação. Nós temos que, né, que você está hoje na educação do Porto Ferreira. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, se você tem esse contato com os pais, você vai, né, a Cláudia também, se puder falar uns minutinhos. Sim. Né? Então, Cláudia, sinta-se acolhida novamente. Bom, enquanto secretária, eu sinto orgulho até da fala, né, porque de fato é real tudo isso que ela colocou para vocês. Ela é uma pessoa muito pronta, uma pessoa muito sábia, ela sabe acolher. Então, quando ela vai para a escola, ela faz esse acolhimento. E não só com as crianças, mas com o profissional que está, assim, muitas vezes desesperado dentro da sala de aula, não sabendo como lidar. Porque não é só o pai que entra nesse desespero, o profissional também. Então, acho que enquanto nós, poder público, nós temos que ter por obrigação fazer esse elo, né? Proporcionar, através até mesmo agora da Tarsila, como chefe de inclusão, oportunidades de fala, de escuta, de profissionais que estamos buscando, né, para falar com esses pais, para falar com esses profissionais que estão nas escolas. Não é fácil, mas como ela falou, e eu sempre também friso bem, o acolhimento, esse olhar diferenciado, esse olhar mais tranquilo, porque a criança, tida como, entre aspas, normal, ela corre, ela sobe, né? E aquela que está mais parada, é aí que nós temos que observar mais ainda. Sim. O porquê será que ela está tão parada? Sim. Né? Prestar mais atenção, ser mais atento. Então, esse clamor, esse pedido de ajuda para esses pais, nós temos que ir ao encontro. Nós temos que buscar soluções junto com eles. E a melhor maneira de estarmos juntos é ouvi-los. Eu acredito que a secretaria está sempre aberta. E os profissionais também. Porque quando um profissional, quando uma diretora, quando uma gestora, uma coordenadora tem alguma dúvida em questão da aprendizagem dessa criança, ao solicitar a secretaria, a Tarsila, os profissionais estão sempre prontos a estar indo na escola, fazendo as orientações pontuais, ou em HTP, ou até mesmo dentro de sala de aula, sentindo como está aquela criança sendo acolhida, né? Então, eu acredito, assim, eu sinto muito orgulho de ouvir a Tarsila e muito verdadeiro no que ela coloca aqui, porque, de fato, o que está acontecendo é que a rede ela está começando a abraçar mais essa causa. É difícil a caminhada? É difícil. Só que eu acho que nós estamos, né, subindo degraus em degraus. Com certeza. E é esse degraus, é a subida que a gente tem que tomar cuidado. Porque tudo que a gente faz, não é, com precaução, com prudência, se torna algo sólido. Né? E fica para sempre. Marca a nossa vida, né? Marca a vida de uma cidade, é uma história. Com certeza. Então, eu acredito que da maneira que vocês estão procurando fazer, é algo prudente, algo sólido. Porque não adianta muito oba-oba e na hora, no momento que você precisa, não ter. Né? Não ter respaldo, não ter suporte. Muitas vezes, até o profissional que está na escola, ele acredita que não seja suficiente, né, de maneira tão rápida, tão imediata. Só que nós estamos dando o suporte, né, como o Paulinho mesmo falou. A esposa, né, está numa creche.
Então, é desde o início, estar fazendo esse olhar. Quando faz as avaliações, ser mais, né, atenta, até mesmo em termos, porque a própria secretaria está orientando esse profissional através das professores de AE que estão nas escolas em como estar traçando, porque o profissional, a professora, muitas vezes não tem alguns termos, né, precisos, não por falta de conhecimento, mas às vezes até mesmo insegurança em colocar alguma coisa no papel e comprometer essa criança. Então, isso está sendo feito. Então, a Tarsila, as meninas, né, as professoras do AE, dentro das escolas, estão se aprimorando na escrita para que esse encaminhamento seja feito o mais rápido possível. Né? E a rede, de maneira geral, estão recebendo orientações Sim. em termos da educação especial, da inclusão escolar, do ensino colaborativo, que é esse trabalho em equipe mesmo. Sim, que bom. E isso é gostoso ouvir quando, né, a rede está... Né, vocês estão procurando fazer, estão fazendo, né? Caminhadas, bem, como já disse, prudentes, mas estão fazendo. E eu sempre falo, quando eu trabalhei na UMESP, fiquei lá onde eu fiz a faculdade de teologia, eu sempre dizia e continuo dizendo, não é o dinheiro que faz, é a força de vontade. É isso aí. Porque quando você tem força de vontade, você faz. Né? Você pode ter o dinheiro que for, a prefeitura, ou lá no caso a UMESP, eles poderiam disponibilizar a verba que quiser. Mas se a pessoa que está ali à frente não tiver amor, não tiver força de vontade, não vai, não sai. Nosso trabalho lá para acessibilidade saiu em 6 meses, nós construímos pisos tátil, libras. Foi assim, assim que eu cheguei, nós começamos, eu fui a primeira cega lá a estudar e comecei com eles. Então assim, a para falar, mas tinha que fazer. Tinha que fazer. Mas quantos trabalhos a gente conhece na área da inclusão que estão aí sendo empurrados, né? Quantos municípios vocês vão por aí e estão sendo assim, nem tem, né? Então eu fico feliz eu estou aqui em Porto há 7 anos e estou contente pelo caminhar, porque eu sempre digo, Cláudia, Tarsila, Paulo e Dr. Gustavo, eu não gosto de brigar, porque briga não leva a lugar nenhum, né? Não adianta eu chegar, tudo bem que o desespero, ele pega a gente. Mas não adianta eu chegar lá na Secretaria de Educação, querer quebrar uma cadeira na sua cabeça, querer brigar, querer xingar. Eu vou resolver? Eu não vou, porque eu vou perder minha razão como mãe de uma pessoa com deficiência. Agora é mais fácil eu estudar, eu ter base e chegar com você e conversar com base. Eu sou contra, eu sou totalmente radical. Não gosto desse tipo de discussão, de briga, porque eu vou chegar lá, eu vou fazer. Vai fazer nada. Vai perder a razão. Porque com briga não tem razão. Então, eu acredito, são passos que a gente dizia lá na UMESP, de formiguinha. Mas uma formiga, você vê o tanto que as formigas fazem. Né? Elas conseguem o que elas querem. Então, eu acredito que com amor, prudência, discernimento, né, você consegue fazer um trabalho muito bom na inclusão. Demora? Vai demorar. Mas vai ficar um trabalho bom. Né? Paulo? Você que está por Bem, tempo ali. a senhora tem o tempo para despedir. Falta 3 minutos. Eu quero agradecer. Tarsila, muito obrigada. De coração, Cláudia, me perdoa. Tá? Por você com essa gripe. Dr. Gustavo Figurinha, muito obrigada, viu? E eu quero deixar aqui, Tarsila, antes de suas considerações, que no final nós vamos encerrar com uma canção que fala de sonhos. E sempre um pai ou uma mãe espera um filho perfeito. Né? A gente tem nosso filho 100% perfeito. Mas lembre-se que o seu filho, a sua filha, é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então ela é perfeita, ele é perfeito da maneira dele. Deus, o Senhor Jesus o desenhou. Ele é uma obra-prima. Cuide do seu filho, ame o seu filho, autista ou não autista, cego ou não, ame a sua criança. E lembre-se, se o seu sonho acabou, Deus ele restaura os nossos sonhos. Ele derrama sobre nós a cura, a presença do Santo Espírito. Então nós vamos encerrar com essa canção. Tarsila, suas considerações. Eu agradeço, Karen, o convite. E eu quero ler uma mensagem do Ziraldo, que vem bem em encontro dessa questão da caminhada, da pessoa com deficiência e dessa diversidade. Minhas pernas não caminham, mas há olhos que não veem. Há bocas sempre caladas, muitas mãos que não seguram e braços que não abraçam. Às vezes, nem sempre abraços. Há mentes que se esqueceram de abrirem-se para o sol.
há muita falta em nós todos, mas não estamos pedindo que tenham pena de nós. O que importa saber é que estamos aí, ao lado de todo mundo, querendo apenas que o mundo compreenda que foi feito para vocês e para nós. Ziraldo. Muito bem. Deus continue te abençoando, querida Cláudia. Amém. Agradeço mais uma vez o espaço, né, para nós colocarmos os nossos trabalhos, né? Sim. E dizemos que nós estamos sempre abertos, né, ao diálogo, às mães, de todas as crianças, deficientes ou não, porque eu acho que a gente tem que estar nesse caminho, para abraçar e acolher essas crianças, para o futuro, né, brilhante, dentro das suas habilidades, das suas possibilidades, sem distinção. Com certeza. Valeu, figurinha, Dr. Gustavo. Deus te abençoe, viu? Amém. Deus continue abençoando a nós todos, visão além do alcance. Boa noite, meu amigo. Boa noite e até amanhã.